Olá pessoal, tudo bom? Era para ter gravado esse vídeo já faz um tempo, porque a gente já está finalzinho de maio. E eu queria ter gravado, mas eu vou gravar agora, antes tarde do que nunca, né? Vai ficar aqui no canal. Quero sempre gravar as leituras do meu trimestre, né? Então, o que eu li em janeiro, fevereiro e março. Depois eu vou gravar abril, maio e junho. Não li muito, dizendo logo, né, pra vocês. Vou tentar falar um pouquinho de cada livro, sem dar spoilers, tá? Mas vamos lá pro primeiro livro do ano, que foi Um Martini com o Diabo. Esse livro aqui, da Cláudia Lemes, que pra quem não sabe, é uma autora maravilhosa. Gente, eu sou fã de carteirinha. Conheci ela na AVEC, numa parceria que eu tenho da editora. E simplesmente não soltei mais a mão. Porque a Cláudia, ela é uma escritora que escreve super bem, você fica super focado ali no que ela está escrevendo, e ela escreve sobre o gênero que eu gosto, né, que é thriller, suspense, uma investigaçãozinha, é muito legal. E esse livro aqui, se eu não me engano, acho que foi o primeiro, a primeira escrita dela, me corrija se eu estiver falando coisa errada, mas Um Martini com o Diabo eu gostei tanto, favoritei, que eu comprei ele físico, tô esperando ele chegar, mas por enquanto, né, eu li ele no digital. E, gente, deixa eu tentar falar aqui mais ou menos. Aqui no Martini, a gente tem o quê? O Charlie, que é um cara pacato, vive no interior com a mãe dele, e ele acaba descobrindo que ele é filho de um chefe da máfia. Sim, ele é filho do chefe da máfia, que é o Tony. E ele diz para a mãe dele que vai se vingar e sai à procura do pai, né? A mãe dele não queria de jeito nenhum e ele vai. Eu sei que ele consegue se infiltrar na máfia, ser um dos capangas do Tony. E vocês já imaginam, né? Gente, tem muita coisa no meio disso aí, não é só a vingança. Ele encontra uma pessoa que ele ama, mas através dela ele começou a usar droga, muita droga. O Tony descobriu, fez coisas, mandou fazer coisas bem pesadas com essa mulher. Ela estava grávida. Gente, é tanta coisa. E o final é impressionante, tá? Assim, tudo o que acontece depois, desde o início, o meio e o fim, ele me prendeu. Por isso que eu favoritei. Parecia que eu estava assistindo um filme da máfia. Muito, muito legal. Eu amei esse livro e favoritei, né? Dei 5 estrelas e favoritei Um Martini com o Diabo. Segundo livro que eu li em janeiro foi Não Pisque, do Stephen King. Gente, eu sou fã dele, tá? Mas esse livro não me pegou. Eu achei ele muito, muito lento. Passei quase o mês todo para conseguir finalizar esse livro. E assim, eu pegava à força, não vou mentir. Me perdoem quem gostou, mas eu não me pegou. Acho que eu dei 3 estrelas ou foi 4, eu não lembro. Eu sou bem assim, eu não tenho um critério muito rigoroso para as estrelas, né? Como aí muita gente, eu dou 5 e 4 estrelas para quase todos os livros. Se eu conseguir ler, já tá bom. Mas esse daqui, ele não me pegou. Aqui a gente tem a Holly, né? Quem lembrei da Holly, a investigadora, que ela acaba se envolvendo, ela no início ela se envolve com a Corey, acho que é Corey o nome dela, que é a assistente de uma feminista, que ela faz várias palestras e tá sendo ameaçada de morte. E ela vai virar uma guarda-costas dela. Junto com isso, no decorrer, junto ali misturado, está acontecendo assassinatos de pessoas aleatórias, pessoas nada a ver. Tanto é que a polícia não consegue chegar logo no assassino, porque não é um serial killer comum, sabe? Ele não tem como é que eu posso dizer? Ele não tem aquela linha, né? Que o serial killer geralmente tem um serial killer, eu mato só mulheres, mato só homens, e tem todo um jeito ali de matar também. Mas esse, ele mata bem aleatório. Ele pega pessoas que ele vê na rua, mata de qualquer jeito, do jeito que dá. Mas o que eles vão acabar, eles juntam as mortes, é porque ele deixa uma foto de uma testemunha que estava no júri
de um cara que foi condenado à morte. Porque ele diz que esse cara foi condenado à morte injustamente, ele era inocente. Então ele quer se vingar dessa morte. Que é o Trig, né? Vocês já vão ver que no início já fala o nome, não tô dando nenhum spoiler. Mas o decorrer do livro é sobre isso. Essa história aí, essa história dele e essa história de um assassino, de uma pessoa que quer matar essa feminista, e a Holly tá ali também. Então ela investiga as duas coisas, ajuda dos dois lados. Não gostei porque ele não fluiu pra mim, tá? Não sei se eu estava no momento que não fluiu pra mim. Eu passei quase o mês todo pra conseguir ler esse livro. Mas enfim, finalizei, né? Agora vamos para a terceira leitura, que foi... Deixa eu pescar aqui. Agora em janeiro, de fevereiro já. Só consegui ler 2 livros em janeiro. E agora vamos para fevereiro. Então, em fevereiro a gente tem o livro Alguém em Guernica Olha Pra Mim, do Otávio Aragão. Eu gostei, mas contos, eu já falei, não sei se eu já falei aqui, contos pra mim não... Eu não consigo gostar muito de contos, porque eles são muito curtos. Quando eu começo a interagir ali, acabou, entendeu? Então, pra mim, eu não sou muito fã de contos. E esse livro são vários contos. O bom é porque, o que eu gostei nele, porque os contos, eles se interligam um no outro. Tem a ver uma história com a outra. Inclusive, deixa eu tentar lembrar que tem, eu acho que eu anotei aqui, um dos contos que eu gostei mais foi A Cidade do Caos e a Oferenda aos Deuses de Estanho. Acho que é isso. Que a Cidade do Caos é bem legal, que ele interliga, tá tendo tipo uns porcos mortos, aí interliga uma mulher que tá lá passando e tá tendo tiro. Gente, é uma loucura, por isso tá dizendo Cidade do Caos. Mas o que eu gostei é porque interliga uma história na outra, né? Não sou muito fã de conto, mas eu gostei. Não lembro a nota que eu dei. Deixa eu olhar aqui no meu... Eu sempre posto lá no Minha Linda Estante. Pra você que não segue, o Instagram tá aqui, tá? Minha Linda Estante. Mesmo nome aí do canal, daqui do canal. Mas, ó, eu dei 4 estrelas, tá? E o próximo livro foi A Fronteira das Almas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a capa. Então, todos esses até agora foram livros livros digitais, né? Esse aqui, deixa eu colocar aqui no Kindle pra vocês verem a capa. Eu gostei, tá? Gostei bastante. Esse livro aqui, pensei que não ia gostar, mas gostei. Ele é bem legal. É do Douglas MCT, também conhecido pela AVEC. Ele começa com um exorcismo. Pensei que ia rolar alguma coisa a ver ali desse exorcismo com o resto do livro. Eu gostei bastante do início do exorcismo. Mas depois eu vi que não tinha uma coisa muito interligada, ou então eu não peguei o foco ali, tá? O que rola? Lá, depois disso aí, já mostra anos depois, um orfanato de crianças e adolescentes. E tem 2 irmãos lá, que são os mais velhos, que é o Verne e o Vitor. Isso é o Vitor, ele acaba saindo com um grupo de amigos, ele é mais novo que o Verne. Ele acaba saindo com um grupo de amigos e vão pra frente de uma casa que é abandonada. E ali se joga uma pedra, através dessa pedra que saem umas fumaças, um negócio ali, todos eles adoecem e morrem, né? E o Verne fica assim desesperado, porque era o irmão dele, e ele amava o irmão dele, e eles tinham brigado antes disso. Mas ele sai numa empreitada, porque uma pessoa chega pra ele e diz que o irmão dele tá preso num limbo na fronteira das almas. E se ele conseguir chegar até essa fronteira, ele consegue trazer o irmão à vida, né? Então ele sai nessa empreitada, ele entra num portal ele vai pra dentro dessa casa ali onde aconteceu tudo, junto com esse cara. Só que esse cara não pode entrar, porque ele foi banido de lá. Ele pertencia a esse mundo, mas ele é banido, e ele faz com que o Verne entre através do sobrenatural. Ele não entra de corpo todo, né? O corpo dele tá ali e a alma dele tá lá, entendeu? Gente, e lá ele tem vários animais místicos, tem sereia, tem unicórnios, tem dragões, tem coisas assim, tem centauros, tem coisas bem diferentes.
e cada um com seus povos. Tem uns anões que ele vai conhecer, muito legal. E ele vai entrar ali numa empreitada muito legal para conseguir achar o irmão dele. Gente, eu gostei bastante. É um livro de fantasia. E eu acho que eu dei 5 estrelas para ele. Foi 5 estrelas. E depois, o próximo livro, a gente aqui ainda tá em fevereiro, né? Fevereiro também li O Doador de Memórias, que tem o filme e eu não sabia. Gente, eu tenho um livro. Esse eu tenho um livro. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Comprei ele na Bienal, como quem não quer nada, porque não sei porquê. Eu li aqui, eu acho que eu gostei, ó, fiz algumas marcações. Depois que eu li, que eu amei esse livro, eu fui assistir e chorei horrores. Ele é muito bom. Aqui contam, é uma comunidade que as pessoas têm toque de recolher pra tudo. É tipo, quem já assistiu o Conto da Aia, me lembrou muito o Conto da Aia. Só que numa comunidade inteira, não só com as mulheres, né? Porque o Conto da Aia pega ali com as mulheres. Esse é uma comunidade inteira. Tipo, tem as pessoas que vão servir, tem as pessoas que vão parir, tem as pessoas que vão trabalhar nas escolas, tem as pessoas que vão trabalhar na construção. Eles têm idades para tudo, tipo, se eu não me engano, de 7 anos, todas as crianças têm um ritual para ganhar bicicleta. Todas as crianças, 8 anos, elas vão cortar o cabelo. É mais ou menos assim. E temos o ator principal, a pessoa principal, o protagonista, que é o Jonas. São as atribuições, isso, eles têm as atribuições para cada idade. E nos 12 anos, eles recebem as atribuições de profissão. E o Jonas recebe o quê? A atribuição para ser o doador de memórias, o receptor, né? Para receber de alguém. E quando ele começa aí, que todo mundo fica pasmo, porque não é todo mundo, é uma vez na vida, não sei quantos anos, existe uma pessoa que vai receber as memórias do doador. E ele foi o escolhido. E quando ele começa a frequentar lá a casa do doador, ele recebe as memórias do passado e de coisas que ninguém ali na comunidade, como se todo mundo da comunidade tivesse as memórias apagadas e eles só vivem aquilo ali, aquelas regras que estipulam para eles, sabe? Então, o Jonas começa a pegar memórias, tanto é que tudo é preto e branco, ele começa a ver cores depois com essas memórias e ele começa a se questionar o porquê que essa comunidade é assim, porque não voltar ao que era antes. E ele começa a se rebelar. Gente, é muito legal, gostei bastante. Então, eu indico você ler o livro e depois assistir o filme. Mas se você não tem um livro, assista o filme, que é muito bom, chorei bastante. E agora, pra fevereiro foram esses, né? Em março, eu li Verity, que foi minha primeira leitura da Colleen Hoover. Gostei. Fiz várias marcações, como podem ver, ó. Várias marcações. Aqui a gente tem a Lowen, acho que é Lowen que fala. Nunca sei falar o nome desse povo em inglês. A Lowen, ela conhece o Jeremy de uma forma bem inusitada, que é bem no início ali do livro. Em frente a um acidente, ela toda suja de sangue, ele vai ajudar, ele muito ajudante ali, ajudando ela a se limpar no banheiro. Ela tem uma conexão ali com ele, mas depois eles se separam. Mas ela estava indo para onde? Para uma entrevista, porque ela é autora. E ela estava indo para uma entrevista para falar com a possível pessoa que queria contratá-la. E quando ela chega lá, quem é que queria contratá-la? O próprio. Só que ele tem uma mulher, ele conta a história, ele tem uma mulher que sofreu um acidente, ela está acamada, vegetando, ela não fala, ela não anda, ela come com ajuda. E o que ele quer é que ela vá pra lá. E ela tem uma série de livros, a mulher dele, que é a Verity, né? E ele quer que a Lowen continue essa série, né? Ela escreva mais livros dessa série que tá muito famosa. E, gente, acontece coisas assim, que ela... assustadoras pra ela. E é bem legal, gostei bastante também desse livro aqui, Verity. E depois eu li Floresta dos Suicidas. Também fiz algumas marcações, ó, dá pra ver.
Acho que dá pra ver, né? Floresta dos Suicidas são alguns... Eu pensava no início, porque o jeito deles se comportarem parecem adolescentes, mas parecem adultos mesmo, de 30 anos, mas pareciam adolescentes. Eles se empreitam pra quê, né, meu povo? Pra quê? Eu te pergunto, pra quê? Ai, vamos ali conhecer a Floresta dos Suicidas, vamos acampar? Entraram floresta adentro, sem muito planejamento. O que é que acontece? Se perderam. Se perderam e começa a acontecer coisas bizarras. Eles começam a delirar, a pensar besteira e começa a acontecer o quê? Mortes, né? Isso acontece lá junto com eles e eles ficam doidos, sem comida, sem água, se perdem, não conseguem mais voltar e é isso. E o final, eu gostei que o final foi surpreendente. Assim, pra mim, né? Muita gente diz, é clichê, muito coisa de... Mas eu gosto do clichê e gostei do final desse livro e o motivo das mortes, quem estava matando. Então, é isso, meu povo. Esses foram os livros que eu li em janeiro, fevereiro e março. Foram quantos? Nem contei, deixa eu contar. Foram poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7 livros em 3 meses. Tá bom? Tá bom, gente. Eu digo muito assim. Não é pra ler, leitura é pra ser leve, é pra ser prazerosa, né? Então, se você tá lendo só pra ter quantidade e ler de qualquer jeito, pra mim, tudo bem pra você, mas pra mim não funciona assim. Eu gosto de ler porque eu quero ler, né? Não pra ter quantidade, dizer, eu li tantos livros. E aí, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual livro você já leu ou qual lhe interessou mais, tá? Beijos!